dores pelo corpo todo, ansiedade, taquicardia, dores de cabeça com frequência, questões hormonais, entre outros. Meu nome é Cristina, bem-vinda ao meu canal Diário da Gorete. Bom, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre como eu lido com a síndrome da fibromialgia no meu dia a dia. O máximo de informação que eu puder dar sobre a fibromialgia, eu vou colocar aqui. Eu sou arteterapeuta, faço cuidados com pessoas idosas e inclusões sociais com pessoas idosas também. Essa é a minha formação acadêmica. Eu vou falar um pouco da parte técnica também da questão da síndrome da fibromialgia. Eu vou até ler aqui, como é o meu diário, né? Vou falar um pouquinho. Essas informações que eu vou tirar daqui, vou passar para vocês, é do site do Drauzio Varela, né? Como que se manifesta, tem os primeiros sintomas mesmo em questão da fibromialgia, né? Ela se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações. Eu vou explicar mais ou menos como funciona. Toda dor, ela tem um alarme, né? Que aí ela dispara e aí que o organismo detecta que tem alguma coisa errada. Na fibromialgia, isso é completamente oposto. Esse alarme, ele dispara-se sem necessidade. E aí fica confuso, porque são dores difusas e a gente não sabe praticamente da onde que surgiu, entendeu? E aí vem as dores, essas dores fortes, frequentes, que pode durar dias, meses. E a pessoa às vezes não sabe nem o que está acontecendo, por que começou. É bem isso. No site do Drauzio Varela, explicando sobre a fibromialgia, ele diz, assim, pelos estudos, que a maioria das pessoas que tem a fibromialgia, porque homem também tem, tá? Mas é uma pequena porcentagem. A maioria são de mulheres a partir da faixa de 35 anos a 50 anos. O meu caso é um caso, e entre outras, são casos específicos. No meu caso, foi mais precoce. Bom, vou falar mais ou menos como funciona. Quais os principais sintomas? Os meus são diversos, tá? Então, eu tô citando, assim, de uma grande maioria do que as pessoas sentem. No meu caso, são casos específicos, como de umas pessoas também que eu conheço, que são casos específicos. É uma dor generalizada. A fadiga, como que funciona? É uma dor no peito, aí você fica com, não uma falta de ar, como se tivesse asma, não é assim, mas é uma dor que queima. Eu acho que quem já ouviu falar de infarto, é mais ou menos isso, mas não é para se assustar, mas é uma dor que queima aqui o peito, dá uma sensação assim de incômodo, tá? A falta de disposição, energia, acontece muito na síndrome da fibromialgia. Alterações do sono, esses são os piores sintomas. Por quê? Ele incomoda muito. Tem dias que você consegue dormir super bem e tem dias e meses que você não consegue dormir quase nada. Às vezes 1, 2 horinhas, e muitas pessoas acabam fazendo uso de medicação que é incluído mesmo no tratamento da fibromialgia, né? Tem também a síndrome do colo do irritável, que é o do intestino irritado, né? Que fica assim, você tem que fazer alimentações bem certinha. E o principal de todos os sintomas que pega muito em nós mulheres são os emocionais e psicológicos também, que precisa de ajuda, mas também vou falar mais pra frente sobre isso. Ou seja, além de ser uma síndrome que atinge a parte física do corpo, também causa alterações do quesito emocional e psicológico, justamente por ter, dependendo da potência da dor, que pode, além de capacitar e fazer algumas atividades cotidianas, ela também desencadeia ansiedade, depressão e isolamento social, que também vou falar sobre isso, tá? Quando eu descobri a minha fibromialgia foi em 2018, eu trabalhava numa rede pública de saúde e eu já estava apresentando algumas dores mais frequentes, mais intensas. Eu sempre tive dores. Uma das crises que eu tive assim mais intensa, eu tinha 15 anos. Como eu estudava na minha época, assim, a gente carregava mochilas muito pesadas, era um arsenal de materiais didáticos, então minha mãe na época achava que era coluna, alguma coisa assim, não me levou no médico e eu fiquei com dores assim persistentes por um bom tempo, né? No decorrer dos anos, me casei, tive filhos, as dores foram vindo novamente.
Parei diversas vezes no pronto-socorro com dores, né? Só que até então, qual era o diagnóstico? Era lombalgia, cervicalgia, inflamação ali, inflamação... Eu nunca peguei um médico realmente que soubesse lidar com essa situação da fibromialgia, porque até então, se você reparar, apesar dos grupos que eu frequento falando sobre a fibromialgia, os estudos que eu fiz e pesquisas que eu fiz também, a maioria dos estudos mostra que as pessoas descobriram há pouco tempo, né? O mais longo que eu soube de uma participante de grupo que descobriu sobre a fibromialgia, de 20 anos para cá, ou seja, é recente ainda, né? E pelo mapeamento que o médico fez a respeito do meu caso, os indicadores são que eu nasci com fibromialgia. Hoje eu me encontro com mais de 40 anos, na época minha mãe teve uma gestação já bem tardia, né? E eu não nasci em umas boas condições, assim, né? Pelo que meus irmãos falaram, nasci bem roxinha, então existe um trauma aí, né? Então pode ter acontecido nessa situação e depois, quando eu tinha 2, 3 aninhos de idade, eu sofri um acidente também de carro com minha mãe. Pode ter acontecido aí também. Como diz a minha médica que acompanha o meu caso, ela fala que pode ter sido numa dessas duas situações ou até mesmo na minha última gestação, porque eu tive sofrimento fetal, que também é um trauma, né? Então, assim, há muitos anos eu me encontro com a fibromialgia, ou seja, mais de 30 anos. Depois do diagnóstico feito, né, que eu fiz exame de sangue, fiz exame de fator reumatológico para descartar essa parte reumatológica de reumatismo, todas essas questões que se trata com questões dos ossos. Eu fiz esse exame para descartar tudo isso, fez um mapeamento, eu tenho um acompanhamento muito bom sobre a fibromialgia. Depois de descartada tudo isso, fazendo perguntas, vendo quais os sintomas, descobriu que eu tenho fibromialgia. Foi assim que foi descoberto, né? Depois de tudo isso. Quais os meus tratamentos? Assim, não que eu não estou apoiando, tá? Assim, mas no meu caso, eu preferi não fazer uso de medicação. Opioides eu já precisei usar numa situação muito desastrosa, de uma dor muito grande. Depois vocês pesquisam o que é opioides. Eu precisei usar, não me dei bem com essa medicação. Os antidepressivos eu também não me adaptei. Remédio de dor analgésico, um só que eu utilizo. Eu não vou citar nenhuma das medicações aqui, que também não acho ético colocar aqui, porque cada um sabe qual é o melhor para você. Aí eu faço uso de um analgésico bem fraquinho, né, para poder contornar um pouquinho uma situação. Anti-inflamatórios eu não faço uso de nenhum também, que seja medicamentoso, assim, eu só uso coisas realmente naturais. Essa foi uma escolha minha, junto com os médicos que me acompanham. Eu faço tratamento e eu coloquei alguns dos profissionais que fazem parte desse tratamento: ginecologista, reumatologista, clínico geral. Eu faço acupuntura, então tem o médico da acupuntura, né? E tem a nutricionista também, e o principal de todos eles, assim, que é fundamental para quem tem fibromialgia, que é o psicólogo. Então eu faço terapia. Então você vê que são vários profissionais para lidar com essa situação da fibromialgia, né? Eu achei de suporte grandioso para mim, porque já que eu não faço uso de medicação, não concordo para minha pessoa, porque eu já experimentei e eu não me dei bem, porque eu sou uma pessoa muito ativa. Então a fibromialgia acabou me limitando muito sobre essa questão de coisas que eu fazia. Eu era 220 por hora, hoje eu sou 180, então deu uma grande diminuída. A pessoa que sempre gostou de andar bastante, ter convívio social, gostar de dançar, gostar de estar no meio das pessoas. Hoje eu não consigo mais fazer isso, de tudo, né? É lógico, tento me adaptar para não fugir tanto da questão da sociedade. Bom, quando eu tive o diagnóstico da fibromialgia, tanto o meu clínico na época, quanto a pessoa que faz a acupuntura em mim, que é um médico muito conceituado até, ele me relatou assim: Cristina, bom, faz muito tempo que você tem fibromialgia.
Quando você relatar provavelmente você já tenha passado por isso. Quando você relatar as suas dores, as suas queixas, você sabe que a maioria das pessoas vão lidar com essa situação como se fosse mimimi. Como se essa dor sua fosse uma questão de frescura, ela não existisse. Ou também que Maria das Dores, eu já fui chamada muito de Maria das Dores por próprios familiares, né? Assim, hoje eu agradeço muitíssimo assim, a minha condição de estar mais plena, fazer algumas coisas, porque assim, eu tenho respeito muito grande dos meus filhos, questão da síndrome da fibromialgia, porque eles sabem das condições, né? Como que funciona ela. Cada vez que eu tenho crise, as dores não são as mesmas, tá? Assim, eu vou deixar até bem claro aqui para você que tá assistindo, para você comentar aqui se você tem fibromialgia ou se você conhece quem tem fibromialgia, que passa por essas condições. Quais são os sintomas que ela fala? Quais são os sintomas que você tem? Porque cada um, não é todo mundo que tem os mesmos sintomas. Eu relatei várias coisas aqui, mas são diversos. Por eu também tratar a questão hormonal, então assim, e ela ser muito difusa, a síndrome em si, ela vai manifestando coisas muito estranhas. Então assim, às vezes você pensa que tá com uma coisa e é a crise da fibromialgia, como aconteceu em muitos casos. Eu já fui diagnosticada com H1N1, achando, o médico disse, e depois de fazer o exame, não, era a fibromialgia que estava em crise. Questão hormonal também, que era a fibromialgia que estava em crise, então ela apresenta dores assim, muito estranhas. E você pensa que tá com uma coisa e você tá numa crise, você não imagina porque surgiu aquelas dores do nada em você, entendeu? Dor na garganta, às vezes pode acontecer isso, dos gânglios ficar inchados. Então assim, pesquise bastante sobre isso, assim, tô tentando dar uma resumida do que eu sinto mesmo, que são muitas coisas, entendeu? E eu tento levar da melhor forma possível a minha vida. Uma coisa também muito importante, né, uma dica para quem passa por isso, procurar os melhores profissionais, tá? Assim, se você não concorda com algum médico que fala alguma coisa, que você não tá de acordo, até em medicação, procure uma segunda opinião, faça pesquisa, entre em grupos, é bom ouvir o outro, tá? Porque assim, eu já participei de vários grupos que tem pessoas FM, né, que a gente chama, então os compartilhamentos, né? Existem pessoas famosas que também têm essa condição, né? Você pode pesquisar aí, famosos que tem fibromialgia, você vai ver pessoas assim que muita gente admira, muita gente curte, e tem essa condição no que limita, né? Assim, hoje eu me encontro trabalhando em casa, né? Atrapalha bastante nessa questão também de trabalho fora, né? Porque se você tá em crise, às vezes você não fica uma semana, você não fica dias, você fica meses em crises. Isso é de pessoa a pessoa, tá? Fazer meditação é uma boa opção, até mesmo para poder relaxar, né? Questão de religião também, cada um tem a sua, mas é bom colocar também muito afim com isso também, que é importante você se pegar uma fé, até mesmo para você não pirar com isso, porque tem muitas pessoas que desanimam. Eu já vi relatos muito desastrosos falando sobre a fibromialgia, em questão de finalizar vidas, isso é muito triste, né? A fibromialgia, assim, apesar de todas as questões horrorosas que a gente passa, essas turbulências que passa quem tem fibromialgia, não é uma síndrome que ela dá deformidade no corpo, né? Ela não causa isso, ela não causa morte. Tem muita gente que pensa que ela causa morte, não é nada disso. A condição que a gente se encontra é muito ruim, né, quando tá em crise, mas ela não chega nesse ponto, tá? Apesar de não ter uma cura, os pesquisadores estão procurando uma forma de amenizar essa dor, né? De achar um tratamento mais rigoroso, que você não fique tão dependente de medicamentos fortes, né? Porque infelizmente tem pessoas que necessitam de medicamentos muito fortes. Então aqui o meu abraço, né? O meu conforto para quem tem isso. Gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, né? E também colocassem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram. E é isso, então curte,
comenta, se inscreve no canal, né? Vá lá no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Eu vou trazer bastante coisa legal aqui falando sobre a minha profissão, das coisas que eu faço, de outras condições que eu me encontro também. Não é um vídeo somente para falar de doenças e síndrome, mas é do meu diário de vida, né? De coisas que já aconteceu comigo, de coisas que eu faço. Então é isso. Até a próxima. Ficou bom? Não gravou? Descansa.